Doutora Cristiane de Castro, baiana, advogada e presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Mas para mim é a Cris, querida amiga, né? Eu que te conheci há pouco mais de um ano, a gente dentro da mesma causa, né? E rapidamente tivemos afinidade e criamos uma amizade muito bacana. Cris, por você ser baiana, como eu falei, eu queria saber como que Franca apareceu na sua vida. Olha só, e a história é super legal, porque eu de lá de Senhor do Bonfim, Bahia, e aí o sonho naquela época era sair para estudar. Eu sempre tive muito essa coisa de aprender, de estudar. Venho de uma família extremamente simples, minha mãe me criou sozinha, e aí eu pensava, vou vencer na vida através do estudo. Aí primeiro fui estudar em Petrolina, comecei a fazer faculdade, eu trabalhava como assessora de crédito também do Banco do Nordeste. E aí depois saí, e tranquei a faculdade, meu padrinho falava, você tem que conhecer Franca, vamos para Franca. Meu padrinho é de Jericoara, o Silvio, DCL, minha madrinha Nelma. E aí eles que me trouxeram para cá. E foi ele também que me incentivou a fazer direito, porque eu não pensava naquela época em fazer direito, pensava em fazer jornalismo, comunicação e tal. Ele falava, tem que fazer pesquisa direito. Aí comecei a fazer direito, amei, né, envolver com direito. No começo pensava até em voltar, falei, eu vou transferir, vou voltar, mas eu me encantei com Franca. Franca, assim, comecei a fazer vínculos de amizade, comecei a sonhar com tantas coisas aqui, ter pessoas muito queridas, e depois, né, de formada, construir uma jornada profissional, e hoje voltar para casa é voltar para Franca. Você se sente francana, Eu me né? sinto francana, de coração. E aí foi bom você ter falado assim, antes a gente conversando um pouco, você dizia, Franca tem um quê muito mineiro. E a minha mãe é baiana, meu pai é mineiro. Eu falo, gente, eu não sei exatamente qual foi o ponto ali que deu essa liga total, mas talvez por isso, por tantos outros fatores, né? Porque Franca é uma cidade realmente que acolhe. E eu me sinto acolhida. Esses dias eu falei nos stories meus, parabenizando Franca ali por algumas conquistas, eu dizia, lugar bom é um lugar onde a gente tem rede de apoio, onde a gente se sente bem, onde a gente realiza, e isso acontece comigo aqui em Franca. Você falou uma coisa interessante. Franca realmente é uma cidade muito hospitaleira e acolhedora, né? Ela faz divisa com o município, com várias cidades mineiras, por exemplo. Meus pais são mineiros de Delfinópolis, casaram e vieram para cá. E conheço inúmeros outros casais, outras famílias, de pessoas de Minas e de outros estados também que Franca acolheu e que fizeram um sucesso e fazem parte da história de Franca. E quando é que você teve esse despertar e esse olhar para as pessoas com deficiência, para defender o direito das pessoas com deficiência? Como que isso surgiu na sua vida? Olha, é interessante, porque na faculdade a gente não tem, não é provocado a estudar direito da pessoa com deficiência, terceiro setor, passa muito por cima. E aí, como a Federação das APAES é em Franca, naquela época o presidente era o doutor Ubiali, e eu fui convidada a assumir a Procuradoria Jurídica da Federação das APAES. E, no primeiro momento, conhecer as realidades das pessoas e sabendo da legislação e ver a distância tão grande, tantas injustiças, isso me tocou demais. Eu pensei, a gente precisa fazer algo para que essa lei saia do papel, para que ela se torne real na vida das pessoas, porque tem muitas pessoas que são atendidas pelas APAES que não conseguem fazer a defesa por elas mesmas. Elas precisam de técnico, elas precisam da rede, elas precisam da gente. E com tantas histórias assim que me tocaram, eu falei, gente, vou seguir nesse caminho. É esse o meu caminho. Você hoje é uma referência nacional na luta dos direitos das pessoas com deficiência. E não deixa de ser uma referência para mim também, que sou pai de pessoa com deficiência, pai da Helena, minha filha de 11 anos, que está dentro do transtorno do espectro autista. E foi aí que nós nos conhecemos, né? Tivemos afinidade muito rápida, né? E viramos grandes amigos. Então, fiquei muito feliz da gente bater esse papo. E aí eu falei, eu preciso fazer mais perguntas para a Cristiane, para a gente entender. Quando você fala, por exemplo, eu sei que você já está nessa causa há 16 anos, né, na luta pelo direito dessas pessoas, agora como presidente da Federação das APAES. Eu vi nos seus vídeos você falando que a inclusão no Brasil, infelizmente, ainda é uma mentira. O que você quer dizer quando você falou isso? O que você Eu quis dizer? quero falar da distância enorme que existe ainda entre a prática e a realidade.
Muita gente faz vídeo, publica conteúdo sobre inclusão, alguns políticos fazem discursos bonitos, mas isso é tão longe da vida das pessoas com deficiência, das suas famílias, porque, na verdade, eu quero dizer que, para muita gente, para quem precisa, ainda não funciona. Ainda vive em isolamento, ainda está na condição de invisibilidade, e nós precisamos levar mais informação e provocar essas pessoas para caminharem com a gente numa defesa permanente, para que a inclusão ela seja fato, para que ela saia do papel e ela vire realidade. Eu quero realmente trazer não só as pessoas com deficiência e suas famílias, mas toda a sociedade para fazerem essa luta com a gente. Hoje ainda não é real. Eu concordo com você, eu vivo isso também todos os dias, assim como você vive lá na federação, eu vivo em casa, né, também, e eu sou da comunidade autista, vejo a luta das famílias, né, eu também entrei nessa causa, na verdade, no meu caso, eu sempre tive afinidade, porque eu tenho um primo que tem síndrome de Down, nós somos criados juntos, né, então nós dois somos muito ligados, e depois eu vim até a Helena, né, fui presenteado com a Helena, minha filha, e aí foi quando também, para mim, eu falei, bom, e comecei a conviver com essas famílias e ver a dificuldade de laudos, de terapias, de falta de inclusão, que de fato ela existe só no papel, na prática. Falei, eu também preciso fazer alguma coisa, e foi quando eu resolvi entrar para a política, para poder contribuir com isso também. Mas é uma luta, né, que nós temos, mas você tem notado hoje que nós estamos avançando, sim, mas em que velocidade? Lento. Estamos avançando. Não tem como não reconhecer que o Brasil hoje tem uma legislação muito completa. A Lei Brasileira da Inclusão, por exemplo, é uma lei que tem mais de 100 artigos e ela tem efeitos em várias áreas do direito. E isso é importante porque nos dá elementos, nós, enquanto advogados, para provocar a justiça, para fazer cobrança, né, para fazer com que realmente se concretize. Mas, quando a gente observa a política pública, ela ainda é muito lenta. Nós temos situações relacionadas à área da educação, famílias constantemente movendo ações judiciais para terem um profissional de apoio, a demora no diagnóstico, a busca contínua pela medicação de alto custo, que ainda não consegue se não tiver provocação judicial muitas vezes. Hoje um problema que é da rede e que é da causa é a questão do envelhecimento. Não temos ainda serviços públicos que realmente sejam voltados para essa questão do envelhecimento das famílias e das próprias pessoas com deficiência. Então, há uma lentidão ainda em relação a todas essas garantias, mas não vamos deixar de reconhecer que, sim, o avanço ele tem acontecido lentamente, aos poucos. E em algum momento, você se deparou com alguma situação, com alguma família também que você falou assim, porque aconteceu comigo, né? Não só pelo caso de Helena, porque assim, então você resolveu ser defensor da causa só por causa da sua filha? Não, até porque, graças a Deus, eu tenho condições. Mas foi quando eu vi que a maioria das famílias não tem condição de custear terapias, de judicializar. Então, quando eu percebi isso, foi quando eu tive esse despertar. Você se deparou, especialmente em algum momento, com alguma família e falou assim também, pô, eu preciso entrar nessa luta, eu preciso entrar nessa causa, eu preciso fazer alguma coisa. Teve isso com você? Várias vezes. Então, um dos pontos ali é que a gente tem contato permanente com as famílias. A PAI é uma associação de pais. Então, as famílias são envolvidas diretamente. Tem uma história em especial que eu, conversando com a mãe, ela disse para mim, e eu senti que a necessidade dela era muito mais de desabafar naquele momento, sabe? Tem uma frase que a gente usa muito, e as famílias falam sempre, é do luto à luta. Que quando recebeu o diagnóstico, iniciou um processo de luto, porque toda mãe, todo pai, quando espera um filho, espera que ele venha o mais saudável possível, espera que ele vá mais longe do que os pais foram, que ele seja independente. E o diagnóstico, dependendo, né, da forma como vem, ele inicia um processo de luto. E até absorver aquilo, e foi isso que essa mãe me disse, olha, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, foi o dia mais difícil da minha vida. E passando, ela disse que sofria, tanto ela, diretamente o preconceito, porque não era convidada para nada, as pessoas olhavam de uma forma, né, como se ela fosse menor, inferior, via a filha sofrendo, mas ela manteve com ela aquele desejo. Ela dizia o seguinte, eu tenho um desafio comigo, eu vou engravidar de novo para provar para mim que eu posso ter um filho sem deficiência.
Olha como isso foi pesado para ela. E eu escutando aquilo, ela teve uma nova gestação e o segundo filho também com deficiência. Imagina o estado psicológico. E não basta, como se não bastasse, ela foi abandonada pelo marido. Porque isso acontece Existem números frequentemente. que mostram que quase 80% das mães que têm filho com deficiência, os pais abandonam a família no primeiro ano. É trágico, isso aí é real. E aí vem essa mulher que iniciou nesse primeiro diagnóstico um processo de luto, foi caminhando com, né, muita dificuldade, engravidou de novo, veio o segundo filho com deficiência, foi abandonada. Essas mães, na maioria das vezes, elas não conseguem trabalhar, porque não tem como pagar alguém para cuidar. Tem o benefício de prestação continuada, ela tinha da primeira, demorou um absurdo para conseguir da segunda. Então eu fui vendo aquele processo de sofrimento tão grande, eu falei, não é possível. Se essa lei funcionasse, a legislação funcionasse da forma como deveria, muito desse percurso de dificuldade e de dor seria evitado. Então, cada dia que passa, que eu escuto histórias como essa, como tantas outras, sabe? Eu falo, não, a gente precisa defender. Não é possível que exista uma distância tão grande entre a lei e a prática. Ô, Cris, e você que convive diariamente com essas famílias, com esses pais, com essas mães, qual a pergunta que eles mais fazem, que é mais comum você ouvir, que eles perguntam para o poder público e não tem resposta? Na verdade, são várias. A questão da saúde é um ponto extremamente frágil, porque as famílias precisam de atendimento de saúde em tempo e, né, com as terapias de maneira permanente. Isso não acontece muitas vezes, mas tem uma pergunta que toda vez que é para responder, eu respondo assim com tristeza, dizendo, infelizmente, que as mães dizem, olha, mas eu parei de trabalhar, eu não posso trabalhar para cuidar da minha filha, o meu filho, ele recebe o benefício, mas teria que ter um benefício para nós, mães, que somos cuidadoras. E por que a gente não recebe? Eu digo, porque não tem lei. Infelizmente, ainda não tem uma garantia legal para isso. Não foi prioridade de nenhum governo ainda olhar para essa causa dessa forma e ter previsão orçamentária e reconhecer, de fato, esse trabalho de cuidado e essas famílias. Quando a Helena nasceu, até um aninho de idade, ela não tinha nada de diferente nela. Ela começou a engatinhar muito nova, tinha contato visual, tudo dentro do que a gente está acostumado. Quando passou de um ano de idade, ela começou a mudar o comportamento. Se ela quisesse pegar algo, ela pegava na minha mão e levava até lá para pegar para ela. Começou a ter dificuldade de olhar nos olhos, começava a andar na pontinha dos pés. Características muito inerentes do autismo. Uhum. Só que a família, isso é normal. O primeiro momento a gente não quer aceitar. A gente quer. E aí ela não falava, quando começou a ter idade de 1 ano e meio, que normalmente as crianças já falam, ela não falava. E aí a própria família, não, fulano foi falar com 3 anos de idade, fulano não sei o quê, isso é normal, isso é assim mesmo. E a gente se agarra naquilo que a gente não quer aceitar. E aí acontece isso com essas mães. Manda essas crianças para a escola, não falam nada. E aí chega lá a professora vê que tem algo diferente com aquela criança. Na creche, por exemplo. Aí chama a mãe. Aí começa a batalha. Aí fala, olha, sua filha ou seu filho precisa buscar um diagnóstico. Tem algo diferente nele. E aí, essa mãe muitas vezes tem que faltar do serviço para levar em vários profissionais. Para essa mãe conseguir esse laudo, isso demora anos. E essas crianças ficam, entre aspas, jogadas dentro de uma sala de aula sem um profissional de apoio. Isso é de cortar o coração. E nós precisamos pensar em políticas públicas para isso, né? E a PAI vem para ajudar nesse processo, né? Sim. E como que você vê essa questão de laudos hoje, da dificuldade que nós temos de laudar essas crianças para conseguir direito a essas intervenções e a esses profissionais de apoio? Por parte do poder público ainda não tem sido prioridade, porque o poder público precisa se organizar para ter as equipes prontas para fazer esse atendimento e dar o laudo o quanto antes, porque o atendimento precoce ele permite muitos avanços. Por parte da APAE e das organizações, existe um desejo de fazer, porém, não tem como fazer se não tiver recurso. E, na maioria das vezes, por exemplo, o município, o estado faz uma parceria para um número X de atendimentos e tem inúmeras filas ali. Franca, por exemplo, tem uma fila enorme.
E o que acontece? A PAI ela não consegue atender se não tiver o recurso. Então, o poder público precisa olhar para isso como prioridade em algum momento, estruturar a equipe técnica para que essas famílias sejam de fato atendidas e organizar também essas estimulações, esses atendimentos precoces, porque em muitos casos, quanto mais cedo começa a acontecer o atendimento, melhor a pessoa se desenvolve. Nós sabemos disso. Eu vivi isso. A Helena teve um diagnóstico muito cedo, né? Com 1 ano e meio, ela já foi diagnosticada com síndrome, transtorno do espectro autista. E rapidamente eu tive que judicializar, entrar contra o plano de saúde para poder que o plano custeasse as terapias da minha filha. E a gente vê, e tem uma frase que a gente convive muito com ela, que o grande inimigo das crianças do transtorno do espectro autista é o plano de saúde. Como que você vê isso, essa relação do plano de saúde, muitas vezes negar o que é direito dessas crianças com deficiência? É a questão ali da economia, né? O plano quer gastar menos e ainda não se preparou para isso. Tem um dado, salvo engano, entre 2019 e 2023 foram mais de 40 mil ações só no estado de São Paulo, de pessoas, de famílias com pessoas com TEA contra planos de saúde, porque não encontraram ali no plano o atendimento. Então, existe uma falta de organização com o objetivo de, claro, economizar, gastar menos, mas a Justiça tem respondido bem, tem dados recentes que comprovam que a cada 10 ações judiciais, cobrando direitos das pessoas com deficiência, 8 têm sido positivas. Então, o Judiciário tem respondido. O Judiciário, claro, é a última raça que a gente fala, é o último local que a gente busca quando nada funciona. Então, infelizmente, o poder público tem falhado bastante, os planos de saúde também, e a gente tem recorrido ao judiciário para que esse direito ele se efetive. Mas é com pesar que a gente olha para isso, porque, na verdade, as estruturas precisam funcionar para que as pessoas tenham acessos, né, para que as famílias realmente tenham essa tranquilidade, um atendimento com qualidade. Uma coisa que me preocupa muito, e eu tenho visto isso diariamente, com muita frequência, alguns métodos meio que citados de que, por exemplo, falando de autismo, que tem cura, coisas que não tem nem comprovação científica de nada, fica essa pressão, tem cura. E muitas vezes essas mães, esses pais, na ânsia de que, até porque autismo não é doença, é um espectro, né? É uma condição. E aí, e por não ser doença, não tem cura, porque não é uma doença. Mas muitas vezes é vendido, entre aspas, para essas famílias, e eles ficam buscando esses métodos, né? Para tentar ver se acha a cura, né? Coisa que não existe. E isso é perigoso. Como que você enxerga isso? Demais. Eu vejo isso como comércio. A gente tem visto, nós das APAES, por exemplo, trabalhamos com autismo há décadas. Então, não é novidade. Mas o termo autismo está em alta, né, ultimamente, e muita gente fala de autismo, pessoas até sem preparo, sem prática, sem atuação nenhuma. E eu vejo um comércio em torno disso muito grande. E é com pesar também, é uma tristeza a gente ver essas famílias indo em busca de soluções mágicas, porque até a internet, né, vende ali soluções que não existem e pega o que não tem, sabe? Vende patrimônio e se endivida atrás dessa cura que não vai chegar. Então, eu quero advertir. Nós trabalhamos lá na Federação com o lema Conhecer para Transformar, levando muita informação. Não se deixe levar por tantas propagandas, procure informações corretas, pesquise certinho para que o seu filho ele tenha o atendimento certo e que você não gaste dinheiro com soluções que não funcionam. Porque, infelizmente, tem muitas propostas que só são mesmo comerciais. Um outro tema também que quando a gente fala de inclusão e preconceito, né? Eu sei que as APAES cuidam e ajudam pessoas com todos os tipos de deficiências intelectuais, né? E eu vejo, né, desde que eu era menino, que sempre houve um preconceito, muitas vezes das famílias, em querer colocar o seu filho na APAE. Esse preconceito que você falou é real, porque a sociedade historicamente olha para as pessoas com deficiência sob a ótica do que falta. O que falta nele, né? Porque se ele é deficiente, algo está faltando. E aí essas famílias que tiveram uma expectativa todo o tempo de gerar um filho, que chegasse, né, onde eles não chegaram, né, patamares
maiores e melhores, quando se depara com esse diagnóstico, já entra em processo de sofrimento. E a PAI, por atender pessoa com deficiência intelectual, múltipla e autismo, então já é uma unidade que especificamente atende pessoas com deficiência. Então é ter que se deparar com a realidade da deficiência diretamente. E muitos não estão preparados ainda. Eu vi que aos poucos isso vai mudando, mas ainda existe muito relatos de várias mães. Elas falam para nós, olha, eu tive muitas dificuldades, resistência em trazer meu filho, porque eu não queria que alguém visse, porque existe muita preocupação do que o povo vai dizer, que o meu filho está na PAI, mas foi um marco depois que eu trouxe meu filho para o atendimento da PAI, quando eu vi que ele teve as terapias corretas, ele foi se desenvolvendo, muitos tinham um diagnóstico que não iam falar sozinho, de que não iam falar, perdão, que não iam andar sozinho, de que não iam comer, e depois dos estímulos certos, eles começaram a se desenvolver, e aí elas vão contando essas vitórias com alegria tão grande, e vendo que superaram. Então, é muito ainda por conta do preconceito social em relação à deficiência no geral, e que nem sempre as famílias estão prontas para encarar isso. Então, é uma realidade que a gente está vencendo. E a gente tem dito assim, é levar informação para que as famílias percebam que é um espaço de defesa de direito, de atendimento, que as pessoas com deficiência são pessoas, acima de tudo, e merecem o melhor. E aos poucos a gente vai incutindo, mas o preconceito é muito grande, no geral. E eu percebo uma coisa, eu entendo esse processo, porque eu passei por ele. É um processo muito difícil, porque como a gente olha assim, como pai de criança com deficiência, a gente não quer que as pessoas tenham dó dos nossos filhos. Quando a gente quer que as pessoas, nossos filhos tenham inclusão, é não ter dó, por exemplo. Aquilo ali não é uma doença, é uma condição, é uma situação. E muitas vezes a gente vê isso no olhar das pessoas, no comportamento das pessoas. É difícil, é uma linha muito tênue, a gente entende, mas é algo que machuca muito. E muitas vezes esses pais se bloqueiam, se travam. A gente vê que, por exemplo, um número muito crescente de diagnóstico de autismo. Eu não acredito, eu queria a sua opinião sobre isso também. Eu não acredito que o número de autistas tem crescido dessa forma que está crescendo. Eu acho que o que tem crescido são os diagnósticos e a coragem desses pais que antigamente esses pais trancavam, a pessoa com deficiência, ela era trancada dentro de casa, ninguém via na rua. Uhum. Elas não tinham convivência com outras crianças, com outras pessoas, porque elas não tinham direitos. Hoje, com a internet, com a globalização, com a informação mais rápida, essas pessoas, com acesso à informação, elas começaram a tirar seus filhos de casa e começaram a buscar os direitos desses filhos. E, na minha opinião, isso é a consequência da busca de um diagnóstico para essas crianças. Você acredita que o número de autistas realmente tem crescido ou são os diagnósticos que estão aparecendo mais? Como você enxerga isso? São vários estudos, ainda em busca dessa resposta. Com as informações que eu tenho hoje, eu até respondi recentemente, eu acredito que os profissionais estão mais preparados, existe mais estudo em relação ao autismo, por isso tem sido direcionado mais diagnósticos, concordando com você. Mas eu sei que nas universidades internacionais tem vários estudos em busca dessas respostas, mas, a princípio, eu entendo também que o conhecimento em relação ao autismo tem feito com que mais diagnósticos tenham sido dados, né? Então, isso provoca uma cadeia de atendimentos em todas as áreas. Essa própria questão que você falou dos pais irem em busca desses direitos e tudo isso traz mais visibilidade, sim. Eu convivo muito lá dentro da PAI, né? Eu, como vereador, eu tenho destinado tanto emendas federais, deputados federais, estaduais, e minha própria também como vereador, né, para dar minha contribuição para as pessoas com deficiência. Mas conta um pouquinho sobre qual que é o trabalho prestado pelas APAES, o que é feito dentro das APAES. Muita gente não sabe o que é feito dentro das APAES, como que é feito e desempenhado esse trabalho, e qual que é o trabalho, qual que é o serviço prestado pela Federação das APAES do Estado de São Paulo. O que fazem as APAES e o que faz a federação? E essa pergunta foi muito importante, porque tem várias pessoas que sabem que a APAE existe,
acredita que lá é um lugar que leva as pessoas com deficiência, mas não sabe o que faz lá dentro. Então, a APAE é uma organização que atende em 3 áreas, a área da educação, da saúde e da assistência social. Poucas organizações no Brasil atuam de forma tão complementar. Então, a APAE é a organização que atua de maneira mais complementar em relação à pessoa com deficiência intelectual, múltipla e autista, e lá essas pessoas têm atendimento de saúde, passa pelo médico, passa pelas terapias, fono, físio, TO, psicólogo, tem muitas APAEs que têm a questão da hidroterapia, tem vários atendimentos. Na área da educação tem a escola especializada, que é uma defesa grande da gente da rede apaiana, que tem esse espaço para quem não se beneficia da escola comum, que tem a escola com número menor de alunos, com professores especializados, com estrutura preparada, com total acessibilidade. E tem também o trabalho na área da assistência, que é para promover a habilitação, a reabilitação da pessoa com deficiência, fazer com que ela realmente tenha vínculos, tenha autonomia para a vida. Então, é uma série de serviços para que a pessoa ela seja, se desenvolva dentro do seu tempo, exerça a sua cidadania, respeitando as diferenças, né? Porque a gente sempre fala disso, nós precisamos respeitar o ser humano, considerando as diferenças dele, e a APAE atende considerando a individualidade de cada um. É uma instituição. Realmente, quem não conhece, convida a conhecer. São 307 APAEs no estado de São Paulo. Juntas, elas atendem 70 mil pessoas com deficiência todo dia. E quando a gente abrange as famílias, porque é uma associação de pais e o serviço socioassistencial engloba as famílias, são mais de 280 mil pessoas. E a federação, ela existe realmente com esse papel. Pra você ter ideia, a APAE, a primeira APAE do Brasil, nasceu em 54, pela luta de uma mãe, e aí ouvindo você aqui como pai falar a importância das famílias, dessa defesa, dessa busca das famílias. Uma mãe que começou a primeira APAE lá no Rio de Janeiro, Beatrice. De lá para cá, foram fundadas várias outras APAEs. No Brasil, hoje, são mais de 2.200 unidades. No nosso estado, 307. E curioso que em São Paulo, são 307 que atendem quase que a totalidade dos municípios do estado de São Paulo, porque assim como Franca, que atende vários municípios vizinhos, diversas APAEs também atendem os municípios vizinhos. E aí, voltando, existe uma federação nacional lá em Brasília, que é a dona do nome da marca APAE, que faz as defesas em âmbito nacional, junto aos ministérios e legislações, né, junto às políticas públicas relacionadas diretamente ao governo federal, as federações dos estados, que são organizações que assessoram as unidades. Então, a gente faz a defesa na Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência Social, trabalha a questão do esporte, defende que a aplicação das leis para que ela aconteça na vida das pessoas, orienta todos os dias as APAEs de forma técnica para que a gente, como rede, caminhe juntos. E a Federação de São Paulo também tem um UniAPAE, que é um Instituto de Ensino e Pesquisa muito atuante. Então, nós temos formações contínuas. Semana Técnica da Educação, da Saúde, da Assistência, de Gestão, do Autismo, da Síndrome de Down, da Autodefensoria e Família. São cursos online, ao vivo, gratuito, tudo isso para levar informação. Temos congresso científico em parceria com o Unesp aqui, já estamos na 6ª edição do congresso, tudo isso para que a gente leve para a sociedade mais informação, para que as pessoas realmente consigam entender mais o universo da pessoa com deficiência e caminhar com a gente, rompendo essas barreiras que ainda existem, são tantas, viu? Eu que sou um apaixonado pelo movimento apaiano, e é por isso que eu faço tanta questão de ajudar, de dar minha contribuição. Nós nos deparamos recentemente com esse decreto 12686 do governo federal, que tira várias situações das escolas especializadas, principalmente das APAEs, que para mim, assim, na minha opinião, foi um absurdo, né? Algo que eu nunca imaginava ver de um governo federal. E nós todos nos unimos, né? Vocês estiveram na Câmara, a APAE foi lá na Câmara, os vereadores todos abraçaram a causa, não só aqui em Franca, mas em todo o Brasil. Então é um movimento que nós conseguimos junto, e vocês das federações, das APAEs de todo o Brasil, nós conseguimos fazer com que esse governo recuasse. Você disse algo muito importante, a união de forças. E legislativo, hoje você no legislativo, você sabe a relevância disso de uma forma mais direta, já sabia, mas hoje atuando. Sociedade civil, vários agentes do executivo e dos movimentos sociais, todos para que a gente tenha justiça. O decreto, da forma como ele veio, representando a injustiça, porque determinava
a universalização das matrículas, a obrigação de todas as famílias de pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou autistas, matricularem seus filhos tão somente na escola comum. E aí ele viola direitos, violava, por quê? Porque nós temos que compreender as diferenças. Nós, das APAES, nós somos a favor da inclusão. Toda pessoa que pode se beneficiar da rede regular, da rede comum, que lá esteja, mas nós entendemos que a escola especializada precisa existir para quem realmente necessita de um atendimento individualizado, de uma estrutura acessível, de um corpo técnico totalmente especializado. Isso é garantir oportunidades, isso é garantir direito à educação, porque a educação, pela Lei Brasileira da Inclusão, ela envolve acesso, permanência e aprendizado. Não é tão somente colocar um número na planilha, como o governo inicialmente se propôs a fazer. Coloca sem, tá feito, sem estrutura, sem profissional, sem capacitar e formar os professores. Inclusive, houve uma angústia muito grande por parte dos professores. Que não, e olha que absurdo, né? Como que nós vamos pegar, e eu vi até o depoimento de uma mãe que esteve lá na Câmara Municipal, falando o seguinte, porque o decreto, assim, na sua essência, falaria o quê? Nós vamos tirar o serviço das escolas especializadas, essas crianças nós vamos colocar dentro do ensino regular, das escolas regulares, e de maneira que isso fosse inclusão. Mas aí, olha só, como que uma criança que não consegue fazer absolutamente nada sozinha, ela é dependente de tudo, ela não consegue ficar dentro de uma sala de aula. Como que você coloca uma criança dentro de uma sala de aula de ensino regular? Você está fazendo inclusão com essa criança. Essa mãe ouviu o desespero dessa mãe, apaixonada pelo serviço que a pai presta para a filha dela. Eu vi o desespero no olhar dela, ela se emocionou. E todos nós falamos assim, isso é um absurdo, nós não podemos realmente permitir isso. Mas graças a Deus, acho que Deus tocou no coração do governo federal e nós vamos, a partir de agora, ter um novo decreto, né? E a gente fica muito feliz, Francesco, quando a gente vê vereadores comprometidos como você, por exemplo, atentos não só à questão da legislação federal, dessa importância da gente fazer com que a pessoa com deficiência seja vista como pessoa, sobretudo, e nesse aspecto envolve todos os aspectos de atendimento, educação e tantos outros, né? Então, essa cobrança permanente, ela é fundamental. Parabéns pelo trabalho. E, da nossa parte, assim, foi um movimento grande no Brasil inteiro, contando com vários atores, batendo o tempo inteiro nas portas do Ministério da Educação, fazendo essa cobrança direta ao governo federal, levando argumentos. Tivemos a figura muito forte do senador Flávio Arnes, um grande nome, um pai de pessoa com deficiência, que tão logo foi surpreendido com a publicação do decreto, se posicionou no Senado Federal, e aí várias organizações específicas de atendimento autista, pais, pestalosas, todos nessa busca, e o governo recuou. E a sociedade precisa fazer isso. Toda vez que a gente se deparar com situações que revelem injustiça, a gente precisa ir a campo, ir à luta e fazer com que o governo recue e realmente respeite o direito de quem mais precise. E eu vejo que Franca, comparado com outras cidades, realmente Franca, principalmente eu estou vendo muito nessa legislação, nessa Câmara, nesse mandato, realmente os vereadores muito envolvidos com a causa das pessoas com deficiência, de todos os tipos, né? De autistas, cegos, surdos, síndrome de Down, enfim, deficiências intelectuais, enfim, todas as deficiências, eu tenho visto essa Câmara muito envolvida e isso tem me deixado muito feliz, né? Os colegas todos envolvidos também. E é um objetivo nosso fazer com que Franca seja uma das cidades que tem a maior inclusão do estado de São Paulo, quem sabe do Brasil. Amém. Vou te contar uma história. Antes de entrar para a política, quando eu anunciei para minha mãe, né, que eu ia me candidatar, que eu tinha recebido o convite e que eu ia me candidatar, ela pediu, pelo amor de Deus, não faz isso, você está tão bem, eles vão bater em você, eles vão falar de você, eu não quero ver isso. Enfim, e eu comecei a pensar, eu falei, mãe, não tem jeito, isso é propósito, né, eu vou entrar porque eu quero dar a minha contribuição, eu quero ajudar, e eu tô decidido, mas eu fiquei pensando no que ela falou, e aí a ficha caiu, eu falei assim, olha como a classe política, principalmente no Brasil, está descredibilizada, principalmente pelos últimos acontecimentos que nós estamos vendo, então eu pude perceber isso, e depois que eu entrei, isso ficou mais acentuado ainda, né? Eu vi que muitas coisas ela tinha razão. Mas propósito e vocação a gente não deve mexer, a gente deve seguir. Você acredita
que realmente, de fato, assim como eu penso, você acredita que a política pode, de fato, transformar a vida das pessoas? Eu acredito. E tenho visto, você falou na ausência de credibilidade, eu tenho visto que as pessoas, de alguma forma, elas estão procurando mais informação em relação a isso, né? Os fatos, claro que revelam ali uma certa insegurança, porque o cenário traz isso, mas eu vejo grupos buscando representatividade o tempo inteiro. A gente tem visto o pessoal das igrejas, o pessoal que defende a causa animal, que tem espaço em quase todas, né, as assembleias, as câmaras municipais. Vi agora, mais recentemente, de uma forma mais direta, o pessoal das APAES olhando muito para essa questão de representatividade, quando a gente se deparou com essa questão do decreto. Vimos que precisávamos sim de agentes políticos, porque sem eles nós não teríamos as mudanças necessárias. Então, a política, ela é necessária, e eu sempre escuto uma frase que eu gostei muito: quando os bons se calam, os maus dominam. Então, nessa linha da sua participação e de tantos outros, a gente não deve se conformar, que só quem participa de política é quem faz a coisa errada, é quem escolhe um caminho ruim. As boas pessoas também precisam pleitear, porque senão ficarão sempre os mesmos. Eu lembro de uma frase que eu li de Winston Churchill, que ele dizia: democracia é a pior forma de governo, mas não tem uma melhor que ela. E a gente, então, olha para isso e percebe, a política pode gerar grandes transformações. Aí, às vezes, quando eu estou falando de direitos, falo de LBI, e aí a gente fala de leis, e quem faz as leis são os políticos, né? E aí, quando alguém me pergunta, mas tem que mudar o critério do BPC. Como muda? Mudando a lei. Quem faz as leis são os políticos. Quem vota no orçamento? Por que está faltando recurso para determinada área, para atendimento da saúde, da educação, esporte, infraestrutura? Políticos. Então, a gente precisa de bons políticos. O detalhe é entender e pesquisar mais sobre as pessoas que você vai votar. Eu vi dados aí de que a maior parte das pessoas não lembra quem votou para deputado na eleição passada. Isso é uma falha muito grande, porque os deputados têm um papel extremamente importante, assim como os vereadores que, né, votam o orçamento do município, votam a lei do município, fiscalizam o prefeito. E ainda legisla. Então, são várias funções e, por isso, a gente precisa ser muito cauteloso na hora de escolher um representante. E eu acredito muito nisso que você falou sobre políticas públicas, e é através da política que a gente consegue transformar. Te falo porque aqui, vamos falar assim, dentro do meu quintal, né, aqui em Franca, eu fiz vários projetos de inclusão aqui no nosso município. Inclusive, um está sendo executado agora pelo Poder Executivo, de trocar os sinais sonoros nas escolas por músicas, né? Nós sabemos que as crianças autistas têm muita sensibilidade auditiva. E de uma mãe me procurou, falou que o filho dela ficava na escola só até 9h30 da manhã. Eu falei para ela, por quê? Ela falou assim, porque ele não suporta o sinal sonoro, aquele da escola. Quando falta 5 minutos, ele entra em crise, eu tenho que levar ele embora. E aí foi quando eu tive esse olhar para fazer esse projeto, e aí isso está transformando a vida das pessoas. Saiu essa matéria até em outras cidades, e outras cidades também estão replicando, e virou uma lei estadual agora também no estado de São Paulo, foi replicado. Então eu acredito sim nisso, e falando nisso, eu vi que você foi candidata para deputado estadual, né, nas últimas eleições que tiveram para deputado, e eu vi que você foi muito bem votada. Você teve 34 mil votos. Foi mesmo. Sem estrutura, sem recurso. Me conta um pouco, como que acontece? Como que você decidiu entrar para a política? E como que foi esse processo e essa experiência? Foi muito nessa linha de defesa dos direitos, e eu, como faço parte de uma rede grande que defende direitos da pessoa com deficiência, foi um momento em que um grupo se reuniu e falou: a gente precisa ocupar espaço onde decide. E aí me indicaram: Cristiane, nós indicamos você. Eu falei: meu, e agora? Eu falei: gente, o pior que pode acontecer é continuar como está. Vamos ganhar. Então vamos. E aí fomos, né, e tivemos uma campanha extremamente limpa. E nessa defesa mesmo de direitos, de políticas públicas, foi uma caminhada do bem para o bem. E mesmo sendo mulher, sabe, tem menos de 20% de mulher ocupando cargo de liderança política no Brasil, isso é um dado real. Sem recurso, sem estrutura. Então, eu olhar para esse número depois, né, ver, poxa, a gente não entrou, mas foram 34 mil pessoas acreditando nessa proposta. Eu fiquei muito feliz, porque foi
defendendo com técnica, com respeito, com responsabilidade. A pauta, a bandeira foi muito nessa questão da inclusão, do direito da pessoa com deficiência, e tirar a legislação do papel, em ter políticas públicas que realmente funcionem na vida das pessoas, investimento nas escolas especializadas, na saúde, nos profissionais, um olhar de cuidado com as famílias, e nesse sentido eu fui bem interpretada, e eu como cristã, eu digo, combati o bom combate. Então, não me arrependo, foi uma caminhada muito positiva, e hoje agradeço mais uma vez as 34 mil pessoas que acreditaram no projeto junto comigo. Fran, e falando de representatividade, primeiro dar os parabéns, você foi eleito recentemente presidente da Câmara Municipal de Franca, uma Câmara super relevante, 1 ano de trabalho como vereador e já consegui, né, esse posto como presidente. Conta aí como é que foi essa caminhada, qual a expectativa em relação ao trabalho? Cris, foi uma experiência incrível, né? Realmente as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu muito rápido decidi ser candidato a vereador e já aconteceu e eu ganhei, fui muito bem votado e já no segundo ano ser presidente da Câmara. Então é algo novo, um desafio grande, mas que me deixa muito feliz. Eu adoro desafios, mas isso não é uma vitória só minha, nós construímos isso junto, todos os vereadores. Acredito que as minhas iniciativas tiveram relevância para que todos os vereadores, para que os vereadores apostassem nessa minha gestão. Todos que foram presidente da Câmara, eu tenho certeza que deram sua contribuição e eu espero dar a minha, né? Espero fazer a diferença, espero mostrar que é possível fazer mais com menos e provar que a importância e da responsabilidade com o dinheiro público. Por isso, essa questão de fazer mais com menos. Agora, foi difícil. Foi quando eu não sabia que era tão disputada a eleição nos bastidores para presidente da Câmara. Mas eu acho que esse sentimento que tiveram os vereadores para que eu ganhasse, representa também muito o sentimento do eleitor francano, no geral, do francano. O francano está olhando para frente, né? Acredito que o francano hoje busca novidade, busca novas experiências. Não que o que não é novidade não foi bom, pelo contrário. Foi ótimo e nós precisamos compor junto. Mas acredito que o francano está olhando para frente, está buscando novas lideranças, novas experiências. E eu quero poder contribuir com a minha cidade da melhor maneira, junto com meus colegas na Câmara Municipal, para a gente entregar junto um mandato inesquecível. Você, como presidente da Câmara Municipal de Franca, pediu uma atenção especial para as organizações do terceiro setor do nosso município. Franca tem várias organizações que realizam um trabalho extremamente sério, com respeito não só à causa da pessoa com deficiência, mas outras causas também. Na condição de coordenadora da Comissão do Terceiro Setor da OAB, de líder social, que hoje, né, na figura de presidente da Federação das APAES, eu quero pedir essa atenção. Porque eu sei que Franca tem um grupo extremamente competente de organizações sociais e que, claro, precisa cada vez mais de um olhar atento do legislativo para avançar, porque com isso o que melhora é a vida das pessoas. Cris, eu vou te lembrar de uma situação que nós vivemos. Logo que eu fui eleito, você me procurou, você lembra desse dia, e me pediu isso, para que nós tivéssemos um olhar muito especial para as entidades do terceiro setor. E nós tivemos. E vamos continuar tendo e vamos dar mais atenção ainda. A prova disso é o projeto de lei que eu propus lá em fevereiro desse ano, né, do projeto de trocar os sinais sonoros nas escolas públicas e particulares de Franca. Projeto que virou lei em março. Em agosto, ele foi replicado para todo o estado de São Paulo, um projeto nosso aqui de Franca, que está sendo agora aplicado e executado pela Prefeitura Municipal de Franca. E muita gente me pergunta, porque viu a repercussão que deu esse projeto de lei em todo o estado de São Paulo, que virou lei estadual agora, partindo de um projeto nosso aqui. Como isso teve muita repercussão, muita gente me pergunta, como que você teve essa ideia? Isso foi aí, ouvir as pessoas que vivem todos os dias, que tem essa convivência com as pessoas do transtorno do espectro autista. E é ouvindo essas pessoas que a gente pensa, desenvolve e faz um processo para criar políticas públicas voltadas para o terceiro setor. Inclusive, a partir do próximo ano, eu quero me reunir com essas lideranças, com essas entidades do terceiro setor e dar voz a essas pessoas. Nós precisamos ouvi-las, para que a gente possa fazer praticar políticas públicas para o terceiro setor. É fundamental
que a gente ouça essas pessoas. Cris, eu vejo que muitas pessoas veem você na ONU, em Brasília, na Alesp, em vários congressos para todos os lados, e muita gente não sabe, acho que a maioria das pessoas não sabe, que a Federação das APAES do Estado de São Paulo é aqui em Franca. Então eu tenho acompanhado muito o seu trabalho desempenhado aqui, para todas as APAES que você replica por todo o Estado de São Paulo, a sinergia que você teve com Franca, desse acolhimento, de se sentir francana. E eu vou te homenagear, você sabe, como cidadã francana, né, agora nos próximos meses. E aí você vai ser oficialmente, não só acolhida por Franca, mas vai ser oficialmente uma cidadã francana. Como que você vê esse título de cidadã francana? O que isso representa para você? Isso representa um motivo de orgulho, de alegria, de reconhecimento, de saber que essa caminhada realmente é uma caminhada do bem e estou sendo vista de forma positiva. Então, ser francana, eu já sou de coração. E agora, no papel, só valida mais o meu sentimento. Muito obrigada. E eu quero te agradecer pelo papo, dizer que quero te pedir para que continue com essa veemência, com esse entusiasmo que você tem em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Não tenha dúvida que você faz parte desse processo de transformação que nosso país vai viver daqui para frente, para de fato a gente ser um país efetivamente que proporcione às pessoas com deficiência uma inclusão de verdade. Obrigado e nós contamos com você. Eu que agradeço. Eu acredito muito que os bons, eles se aproximam. E tem um escritor que eu gosto, ele fala, o vencedor nunca está só. Tem tanta gente boa que me acompanha, sabe, do universo apaiano, de outras áreas, encontrar pessoas como você também, pessoas que inspiram a atuação do dia a dia. Eu sei que é uma caminhada dura, porque promover inclusão e lutar pelos invisíveis, porque muitas vezes eles ficam nesse lugar, ainda é muito difícil. Eu sinto que, né, é uma missão de Deus para a minha vida. Eu estou pronta, eu estou apta, estou disposta sempre a atuar na defesa, a escutar, a respeitar e a cumprir, né, o propósito da Rede Apaiana. E estar na Federação das APAES, para mim, assim, à frente da Rede Apaiana do Estado de São Paulo, também é um motivo de imenso orgulho, honra. Por isso eu trabalho assim com tanta seriedade, com tanta coragem, com tanta força, porque eu sei que a causa merece. Obrigado, Cris. E hoje, então, nós já podemos falar que a doutora Cristiane de Castro, baiana, hoje é uma cidadã francana. Meu coração bate mais forte.